Fala galera, beleza? Hoje estamos com o Baseus Bowie EZ10, tá? Ele é um fone de ouvido com ótimo custo-benefício e quem conhece a Baseus sabe que ela entrega produtos de ótima qualidade. E é isso que nós vamos ver nesse vídeo, tá? E eu vou detalhar tudo que esse fone tem de bom e de ruim para você decidir a sua compra. Então sobe a vinheta e segue pro vídeo. Bom, para a gente não perdermos o costume, vamos fazer aquele unboxing para vocês verem o que tem dentro dessa caixa, tá? Então, vamos ver o que vem dentro. E logo de cara nós vemos um guia rápido, tá? Como se fosse uma espécie de manual. Lembrando que a Baseus ela manda os manuais em português também e um cartão de garantia. Lembrando que esse cartão de garantia ele não vai valer absolutamente de nada, até porque no Brasil essa garantia não é atendida, tá? Ela é atendida lá fora, lá na China, lá na Malásia, mas aqui no Brasil ela não é, então não vamos falar muito sobre isso, tá? Eu vou falar um pouco sobre esse fone. Nossa, esse fone é bem bonito, tá? E ele é bem diferente. E vamos falar o seguinte, esse fone, ele tem tecnologia Bluetooth 5.3, que é uma das mais recentes que nós temos hoje em dia. O Bluetooth versão 5.3, ele vai entregar, além de uma maior qualidade sonora, visto que ele tem uma capacidade de transmissão maior entre o celular e o fone de ouvido, além disso ele dá uma transmissão melhor, ou seja, você consegue usar o fone, por exemplo, quando você estiver andando com o celular no bolso, ele não fica caindo a conexão toda hora, tá? E principalmente esse fone com o Bluetooth 5.3, ele vai trazer uma economia de bateria, tanto para o fone quanto para o celular. Então isso é bem bacana. Falando sobre o fone, esse fone aqui ele tem uma bateria que dura 25 horas, tá? Então uma bateria bem bacana. E um recurso que eu gosto bastante com relação à bateria dos fones da Baseus é o BRC, que é uma tecnologia da Baseus de carregamento rápido que nós não encontramos nos fones hoje em dia. Os fones, especialmente os fones baratos, tá? Os fones da Baseus, eles vêm com essa tecnologia e que nós não encontramos nos fones nessa mesma faixa de preço. Então eu gosto bastante disso, até porque com 10 minutos você consegue usar o fone de ouvido por quase 10 horas, tá? É uma tecnologia interessante, então quando você está nas últimas na bateria, você pode plugar no computador ou numa tomada mesmo, e em 10 minutos você tem bastante tempo para ouvir. Além disso, uma coisa que eu gostei desse fone é um design totalmente diferente. Ele não tem uma case, nada protegendo, nada que abre e fecha. Da case você já consegue ver o fone, tá? E ele é magnético, então você pode balançar bastante que ele não vai cair, tá? Então o fone ele não cai, ele fica muito bem preso. Além disso, esse fone ele é aqueles fones com borrachinha, então você consegue isolar muito melhor o som. E a gente tem que falar um pouco também para quem é esse fone, até porque tem pessoas que gostam de fones com equalização mais focada para o grave, outras pessoas que gostam de equalização mais focadas no médio e algumas poucas pessoas que gostam do agudo. Esse fone aqui, ele tem uma capacidade de se conectar ao aplicativo da Baseus. E é isso que nós vamos fazer nesse vídeo, tá? Então, você conectando esse fone ao aplicativo da Baseus, você consegue ter outros inúmeros recursos. Como, por exemplo, você consegue usar o fone com a equalização diferente. Então, se você quiser pender mais para os graves ou mais para o agudo, você consegue fazer essa mudança de forma bem simples. Então eu vou conectar ele aqui, tá? Eu vou ligar ele e vamos, antes de ligar, eu vou adicionar ele ao aplicativo da Baseus que eu já baixei aqui. Coloquei aqui para pesquisar, tá? E ele já achou o fone da Baseus e eu adicionei o device, tá? Adicionado. Então, adicionado, a gente consegue ver algumas coisas. Primeiro, a gente consegue ver o nível de bateria separado do fone esquerdo e do fone direito. E além disso, a gente consegue alterar para baixa latência, que é quando você reduz a latência do fone de ouvido
e tirando aquele acaso que tem entre uma ação que acontece, por exemplo, no seu celular, até sair o som. Então isso vai fazer diferença bastante, principalmente para quem gosta de jogar um jogo de tiro. Então no momento que der um tiro, você vai ouvir sem nenhum delay, tá? Eu vou aqui em EQ Mode, então a gente consegue verificar que esse fone ele é muito diferente com relação à equalização, então a gente consegue de fato colocar algumas instrumentos mais presentes do que o outro, então a gente consegue alterar. Nós também temos alguns padrões pré-definidos, então, por exemplo, Mega Bass, Theater, Hi-Fi, Clear, DJ e assim por diante. Então ele vai se adaptar bastante a diferentes tipos de ouvidos, tá? Além disso, olha só, nós conseguimos alterar os controles dele. Então, por exemplo, eu consigo, em vez de dar um double tap nele, eu posso alterar o que esse double tap faz. Então a gente consegue alterar muito bem as configurações do fone pelo aplicativo. Tá, galera, então vamos lá. Já conectei ele aqui no meu celular, já fiz a configuração pelo aplicativo da Baseus e nós vamos fazer aquele teste que nós sempre fazemos aqui no canal, que é sobre equalização, tá? Então nós vamos ouvir nossa primeira música e depois eu vou vir com algumas observações e na segunda música nós vamos colocar uma música com bastante grave para ver se esse fone realmente tem bastante grave, até porque eu sei que bastante pessoas aqui no canal gostam de fone com muito grave. Então eu vou dar play aqui na nossa primeira música e vamos ver. Tá, vamos lá. Gostei, tá? Gostei muito. Primeiro, que ele é absurdamente alto. Então eu coloquei ele aqui no som máximo e ele foi muito alto. E segundo, que, lembrando, eu coloquei equalização clássica, tá? Eu não coloquei focada no grave nem nada. E dessa equalização eu já pude perceber que ele tem uma fidelidade muito boa de som e é muito bem balanceado. Além disso, esse fone ele ficou muito confortável nos meus ouvidos, tá? Então, ele é bem pequeno, muito leve e muito alto. Então, me surpreendi bastante com esse fone. E o aplicativo ele vai deixar a gente fazer essas equalizações. Então, se a gente ir para uma música muito grave, a gente pode colocar um aumento de grave em cima disso, tá? E vamos lá. Eu vou colocar uma segunda música que é mais focada no grave e aí eu vou mostrar para vocês o que eu achei realmente dessa música, tá? Então eu vou dar play aqui e vamos ouvir. Cara, muito bom, tá? Muito bom. Esse fone tem altíssima definição, tanto nos agudos, nos médios e nos graves, e ele é muito alto. Então, quando você coloca um fone alto,
muitas das vezes ele perde essa assinatura, essa qualidade sonora. Mas isso não aconteceu com esse fone, tá? Então gostei bastante do que eu vi, bastante mesmo. E esse fone ele tem especificações muito interessantes. Além dele ter um driver bem pequeno e de ótima qualidade e volume absurdo, ele conta com alguns recursos que eu gosto bastante. E, gente, um fone nessa faixa de preço, entregar essa qualidade e esse volume é para poucos, tá? Esse fone, de verdade, ele foi um dos melhores que passaram aqui no canal, pelo menos até agora. E eu recomendo de verdade que vocês comprem esse fone. Se você tá na dúvida, cara, esse fone ele não tem um público-alvo certo, tá? Se você gosta de músicas graves, você consegue alterar pelo aplicativo da Basilos. Se você gosta de um hi-fi ou uma música mais clássica, você também pode controlar isso pelo aplicativo da Basilos. Ah, eu quero desativar os comandos touch, Vitor. Para algumas pessoas isso aí irrita os comandos touch. Então, às vezes a gente encosta no fone de ouvido, acaba passando de música, pausando e fazendo um monte de coisa. Então, pelo aplicativo da Baseus eu também consigo tirar isso. Então, esse fone literalmente é para qualquer pessoa, tá? Inclusive no quesito bateria. 30 horas de bateria somados com o da case. E além disso, um carregamento que permite com 10 minutos você utilize quase 10 horas de música, você também não acha, tá? Até porque fones de ouvido de verdade são muito difíceis em ter carregamento rápido. Então eu indico bastante esse fone, tá? Esse fone, pelo menos até agora, foi um fone que eu gostei bastante. Porém, eu ainda vou usar esse fone por pelo menos mais um mês. E se você estiver vendo esse vídeo e eu já tiver gravado, ele vai estar aqui, tá? E se você não se inscreveu no canal, pô, se inscreve aqui embaixo que você vai estar ajudando bastante a gente. Então é isso, gente. Valeu, te vejo no próximo vídeo.